Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 5, verso 1. Gênesis 5, verso 1. O texto diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Somente até aí. A Bíblia, ela é um sistema de mensagens, de histórias, todas conectadas, todas com sentido. De uma forma sobrenatural, nenhuma delas é solta. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Não são apenas 66 livros escritos por 40 pessoas há milhares de anos atrás. Definitivamente não. A Bíblia é inteiramente coerente na sua sustentação, nas suas evidências. Em cada detalhe nós vemos uma direção sobrenatural, uma inteligência, uma conexão de todos os lados, fazendo todo sentido. A Bíblia, ela é divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Não, a Bíblia não foi escrita por homens. Homens foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrevê-la. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não existe uma parte da Bíblia que foi homem que escreveu. Impossível toda essa complexidade, esses textos e todos esses livros e todas essas histórias estarem conectadas e sempre ter um porquê. Deus é o autor da Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Foi Ele que escreveu, através de seus filhos, através de homens que foram inspirados por Ele. A Bíblia, como diz o texto, ensina, corrige, instrui o homem em justiça, para que o homem seja perfeitamente instruído em toda a boa obra. A Bíblia, ela vai falar de todos os assuntos. Não existe assunto que a Bíblia não trata, não trabalha. Não existe nada que o homem não possa aprender através das Escrituras sagradas. Mas as Escrituras possuem segredos. Existem tesouros escondidos em cada passagem. Existem coisas que são reveladas. É muito comum nas Escrituras você ler um texto hoje, e daqui um ano você lê novamente o Espírito Santo te revelar algo que você nunca viu. E você fala, não pode. Como que essa informação está aqui? É um livro que não esgota. É um livro que não se torna conhecido em sua totalidade. Porque toda vez que você o lê, coisas novas são reveladas a você. E somente o Espírito Santo pode nos ajudar a interpretar a Bíblia. Por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e vão acreditar que ela é contraditória. Mas na carne, na inteligência do homem, é impossível entender esse livro.
que para ser discernido precisa do Espírito Santo de Deus, para interpretar o verdadeiro sentido das palavras que ali estão registradas, para interpretar o exato significado de cada letra. É incrível, porque até a ordem das letras, a ordem das histórias, tem um porquê. Os espaços entre elas. É incrível. A Bíblia não poderia ter sido escrita por homem. A própria história de Jesus não poderia ter sido inventada. Jesus não poderia ser simplesmente um personagem inventado na cabeça de um homem, de um escritor. Não. A Bíblia é uma história de amor, mas feita com base em uma inteligência sobrenatural. Existe um exemplo extraordinário no capítulo 5 de Gênesis. Nesse capítulo temos a genealogia de Adão até Noé. E quando se trata de genealogia, ninguém gosta de ler. Quando entra na genealogia, as pessoas pulam aquela parte, ou passam rapidamente. Quase ninguém gasta tempo lendo a genealogia. É como se fosse, não pode ter uma revelação por trás disso aqui. Fulano de tal, que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou não sei o quê, que é filho de não sei quem. Você fala, meu Deus do céu, eu não consigo nem me concentrar quando eu leio isso aqui. É tanto nome, é tanta gente que gerou não sei quem. Então as pessoas passam batido na genealogia. Mas todas as genealogias têm extraordinários significados na Bíblia. E hoje eu quero, junto com você, examinar a genealogia de Adão até Noé. Buscar o significado de cada nome da genealogia de Adão. O que está por trás de cada um desses nomes e seus significados. O estudo das raízes originais do nome na Bíblia são surpreendentes. E um bom exemplo é o episódio do dilúvio, o julgamento do dilúvio. Matusalém, que vem da raiz mut, que significa morte, e de Shalak, que significa trazer, ou trazer em seguida. O nome Matusalém, então, significa sua morte trará. O pai de Matusalém profetizou a vinda do dilúvio quando colocou o nome no seu filho. O nome de Matusalém significa, enquanto meu filho estiver vivo, o dilúvio não virá. Os dias de vida de Matusalém iriam conter o julgamento do dilúvio, ia reter o dia do julgamento. Assim que ele morresse, o dilúvio chegaria. O dilúvio seria enviado. Imagine essa criança assim que nasceu, começou a crescer, os comentários do povo que conhecia a família, os vizinhos. O menino pegava um resfriado e todo mundo entrava em pânico. Não, deixa eu levar um remédio para ele. Não, cuida desse bichinho aí, não deixa acontecer nada não. Era um desespero total, porque a mensagem era, no dia que ele morrer, vem o julgamento. Matusalém ficava com febre, e a vizinhança corria, vem trazer um chazinho para ele. E da forma que foi profetizado, através do seu nome, aconteceu. O dilúvio veio no ano em que Matusalém morreu. A vida de Matusalém é um símbolo da misericórdia de Deus. A misericórdia de adiar a vinda do julgamento
do dilúvio. O tempo de vida de Matusalém é bastante significativo. Ele foi a pessoa que mais viveu na Bíblia. E a sua longevidade aponta para a extensão da misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia que se renova diariamente. Mas não é só o nome de Matusalém que tem poderosos significados. Adão. O nome de Adão significa homem. E homem aqui não quer dizer sexo masculino, mas a humanidade. Se a galera do Todes lesse isso aqui, logo iam ficar endemoniados. É incrível, né, o tempo que a gente está vivendo. Até no português estão querendo mexer. É um povo que não tem o que fazer, né? Misericórdia. Então o nome de Adão significa homem. Homem e mulher, ao ser criado, foram chamados por Deus de Adão. O primeiro homem criado por Deus era perfeito e completo. Você quer ver? Gênesis 5, verso 2. Gênesis 5, verso 2. Vai colocar o texto aí na tela. Gênesis 5, verso 2. Olha só, preste atenção no português. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem. Em outra tradução vai estar Adão, no dia em que foram criados. Quem foi chamado de homem e de Adão? Foi só o homem, sexo masculino? Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou, plural, chamou os dois de Adão. Na outra tradução, coloca aí a que estava anterior. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem. Eu acho que agora a Bíblia complicou a vida do Todes. Mas afinal, quem colocou o nome da mulher de Eva? De onde saiu esse nome? Gênesis 3, verso 20. Gênesis 3, verso 20. Chamou Adão a sua mulher. Quem colocou o nome da mulher? De Eva? Não foi Deus, não? Incrível isso. Porque era a mãe de todos os viventes. Porque era a mãe de todos os homens. A verdade é que Adão coloca o nome de Eva de forma estratégica. Eu já falei isso aqui uma vez. Adão coloca o nome de Eva após a queda. E quando ele se dá conta que ele iria morrer por causa do pecado, e que a sua esposa amada também iria morrer por causa do pecado, ele libera uma palavra, por isso que palavras têm grande poder. E ele chama a sua mulher de Eva. Com essa palavra liberada, com esse nome que ele dá à sua mulher, ela passa a ter longevidade e vida longa. Cuidado com o que você tem chamado as coisas que são suas. Cuidado com o nome que você tem dado para os seus filhos. Cuidado com o nome que você tem dado para o seu marido. Cuidado com o nome que você tem dado para a sua esposa. Cuidado com o nome que você tem dado para o salário que você recebe hoje. Não é miséria, não.
É o degrau para você ir para um patamar mais alto. É a semente para você fazer multiplicar, para você plantar. Cuidado com o nome que você tem dado às coisas. Porque tudo tem um motivo e nada é solto. Amém? Então vamos continuar aqui. A genealogia. Sete foi o filho de Adão. E sete significa apontado ou mostrado. Eva disse: Deus me deu. Ou seja, Deus mostrou, Deus apontou. Deus me deu sete, Deus mostrou, Deus apontou, ou seja, outro filho em lugar de Abel, que havia sido morto. O filho de Sete foi chamado de Enos, que significa mortal, fraco, miserável. Vem da raiz de Anás, ser incurável. Usado para tristeza, sofrimento, desgraça, doença, perversidade. Foi nos dias de Enos que o homem corrompeu o nome do Deus vivo. E o filho de Enos recebeu o nome de Cainã, que significa aflição, lamentação ou desgraça. O filho de Cainã foi Maalalel, que vem de Mahalal, que significa santo, abençoado ou glorificado. E esse El no final do nome é o nome para Deus, que designa Deus. Assim, Maalalel significa o santo de Deus. O filho de Maalalel recebeu o nome de Jered, que vem do verbo Yarad, que significa descerá. Enoque foi o filho de Jared, que significa ensino, instrução ou começo. Ele foi o primeiro de 4 gerações de pregadores. A mais antiga profecia registrada foi transmitida por Enoque. E essa profecia, ela se tratava da segunda vinda de Cristo. E ele é lembrado no livro de Judas, no Novo Testamento. Judas 14, verso 15, vamos ler. Judas 14, verso 15. Judas 14, verso 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque foi o pai de Matusalém, como já mencionamos. Enoque andou com Deus depois de ter gerado Matusalém. Aparentemente, Enoque recebeu a profecia do grande dilúvio, porque ele não daria esse nome por acaso. Ele só colocaria esse nome no seu filho por uma revelação. E no ano em que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Enoque certamente nunca morreu, foi trasladado. Você conhece a história.
Mas ele dá um nome que profetiza um tempo de juízo, um tempo de sentença sobre uma geração perversa e que se desviou de Deus. O filho de Matusalém recebeu o nome de Lameque, que significa aflição ou lamentação. Lameque sugere ausência de esperança. E Lameque é o pai de Noé. Nome este derivado de Naxã, que significa trazer alívio ou conforto. Então, se você prestar atenção, de Adão até Noé, são algumas gerações onde cada uma dessas pessoas tem nomes que possuem significados. Vamos recapitular. Adão, que significa homem. Sete, apontado, determinado. Enos, mortal. Cainã, desgraça, pena, aflição. Maalalel, o santo de Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado, sem esperança. E Noé, descanso ou conforto. Isso é extraordinário. Porque se a gente ler na sequência o significado do nome de cada um da geração, de Adão até Noé, nós vamos ter esse significado. Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. O evangelho já estava em Gênesis, na genealogia de Adão até Noé. O evangelho oculto em uma genealogia. Algumas pessoas podem falar, coincidência. Impossível tanta coincidência. Outros podem dizer, de repente aqueles que escreveram, os rabinos, eles, Não, também é impossível, porque o rabino, ele nunca iria colocar algo nas escrituras que iriam apontar para Jesus. Afinal, eles não são cristãos. Mas está lá a mensagem. Eles jamais iriam ocultar o evangelho do Messias na Torá, numa genealogia. A implicação dessa revelação ela é grandiosa. Fica demonstrado que desde os primeiros capítulos do livro sagrado, de Gênesis, Deus já havia determinado o seu plano de redenção, diante da grave situação do homem. O homem estava condenado à morte, o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. O salário do pecado é a morte sempre exige o seu pagamento. O pecado sempre exige o seu pagamento. Havia uma aliança entre Deus e o homem, uma antiga aliança. E uma aliança para ser desfeita, uma das partes precisa morrer. E o homem estava condenado à morte. Deus sabia disso. Só que no episódio do dilúvio, Deus havia prometido jamais destruir a humanidade mais uma vez. Então veja, se uma das partes da aliança era o homem, era a humanidade, e Deus havia prometido não destruir mais. A outra parte da aliança era o próprio Deus. Como que Deus faria para finalizar essa aliança e iniciar outra? Deus
teria que morrer. Deus teria que se entregar. Porque Ele havia dado a palavra dele. Eu não vou mais destruir a humanidade. E na cruz, Jesus se entrega. E na cruz, Jesus paga o preço, Ele paga o salário do pecado. Deus não deu um jeitinho no pecado do homem. Ele pagou o preço do pecado. Ele não jogou nada para debaixo do tapete. Ele não fez nada de forma ilegal, dando uma forma. Ele foi lá e fez o que o pecado exigia. É a morte, então eu morro no lugar deles. Deus escolheu morrer no seu lugar. A Bíblia é isso. É uma grande história de amor. Uma história de amor escrita com sangue em uma cruz de madeira. Uma cruz erguida na Judéia há 2000 anos atrás. Esse complexo sistema de mensagens conectadas, cheias de segredos em cada texto, em cada livro, em cada episódio, em cada história, a sequência de palavras, a forma como foi escrita, Jesus como foi crucificado, o que escreveram na cruz de Cristo. Não dá para eu te falar tudo isso e o tanto de revelação e conexão que tem em cada um desses detalhes. A história de José, cada história carrega segredos, cada história carrega revelações. A Bíblia, ela é muito complexa para ser entendida com a mente humana. Precisa do Espírito Santo para poder discernir, para poder acessar as revelações. Cada número, cada nome de lugar, cada detalhe, cada jota, cada tio, tem um motivo, tem um propósito, é para o nosso aprendizado, é para a confirmação da nossa fé, é para confirmar o Evangelho. Deus é um Deus impressionante. É incrível, é admirável descobrir tantas controvérsias bíblicas que as pessoas colocam, mas evaporam por um simples reconhecimento da unidade e da integridade desses 66 livros escritos por 40 escritores há milhares de anos ao longo da história. Livros desses que foram escritos em gerações diferentes. Todos os escritores não se conheceram, não se comunicaram. Mas quando se juntou tudo isso, vemos um livro perfeito, um livro sobrenatural, cheios de riqueza. A Bíblia é um livro que, se você pegar, ela tem a base para você criar uma nação. A constituição de um país pode ser tirada da Bíblia. Não, não é um livro comum. Impossível. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu fico encantado pela riqueza, pelos tesouros, pela revelação, por aquilo que está em cada página, em cada letra, em cada frase, em cada história. Jesus, por exemplo, ele está de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, de forma oculta. No Novo Testamento, de forma revelada. Mas Jesus está lá.
Porque Ele é o Verbo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o motivo de estarmos aqui. Entenda, a nossa fé, ela é sustentada em cima de uma inteligência superior. É impossível conhecer a Bíblia e acessar suas riquezas e não se render a esse Deus poderoso. Vou te dizer algo. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram destruir esse livro. Mas ao longo da história, ele sempre foi e sempre será o livro mais lido e o livro mais vendido. Sabe por que é impossível destruir ela? Porque ela é mantida por um ser que tem todo o poder, o Rei do universo, o Criador de todas as coisas. Vários inimigos do cristianismo tentaram acabar com esse livro, mas é impossível acabar com um livro que um ser que criou todas as coisas o mantém. É a palavra dele, é o livro dele. Ele é o autor. Talvez seja por isso que é tão conhecido, talvez seja por isso que é tão vendido, talvez seja por isso que é tão lido, porque é um livro em que o autor não morre. Ele é eterno e vive para sempre. Ele é mais atual, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal que você vai ver amanhã cedo é mais desatualizado do que tudo. A Bíblia é atualizada anos e anos à frente. Ela nunca perde o sentido, ela nunca perde o propósito, ela não se torna antiquada. Ela não precisa ser atualizada. Porque as pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, é porque a Bíblia não conseguiu atualizar essas pessoas. Ela não permitiu que a Bíblia a atualizasse. Porque uma coisa que eu aprendi, quanto mais eu estudo as Escrituras, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ela me lê. Eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que eu estou lendo a Bíblia, mas eu percebo que ela está me lendo. E quanto mais eu a conheço, mais eu me conheço. É um livro poderoso. É um livro sobrenatural. Está além da nossa capacidade. Precisamos sim do autor para nos revelar todos os tesouros que ele escondeu nas páginas desse livro em que ele é o autor.